E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, professor de Geografia do Cursinho ESAG e hoje estou aqui para falar sobre o Enem com vocês, né? Especificamente, como é a geografia do Brasil no Enem, quais são os temas. Vamos lá, moçada? E vejam vocês, né? Normalmente os vestibulandos, principalmente aqueles que estão fazendo o Enem pela primeira vez, ficam com aquela dúvida, o que costuma cair na prova de geografia. E vejam só, pessoal, na verdade, a quantidade de conteúdos que podem cair no Enem, ele é bastante extenso. Porém, existem assim alguns temas que caem com muito mais frequência na prova do Enem. E aqui na nossa lousa, eu selecionei alguns que são dos campeões, que praticamente em todas as provas do Enem apareceram, e nos últimos anos não foi diferente, elas continuaram aparecendo com bastante frequência. Antes de mais nada, antes de apresentar esses temas para vocês, eu também gostaria de dizer para vocês ficarem atentos às atualidades, né? O Enem gosta exatamente de conectar muito os conhecimentos, os assuntos relativos à geografia com coisas exatamente que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E além do mais, fique atento também que é muito comum no Enem questões em que você precisa de mais de uma área do conhecimento para poder respondê-la. Ou seja, né, a famosa interdisciplinariedade, meus caros, né? Ou seja, você tem uma questão que além de geografia, talvez você vai precisar de alguma noção de biologia, de história, química, às vezes aparece alguma coisa também, tá certo? Então, é muito comum, é muito frequente isso no Enem. E além do mais, entre os temas de geografia, quais são os que são assim os que aparecem com bastante frequência? Um dos campeões, coleguinhas, é esse aqui, ó. Fontes de energia, né? Por uma questão bem básica. A energia é uma coisa fundamental para o desenvolvimento econômico de um país, para você garantir bem-estar à população. E o que costuma cair sobre isso, né? O que costuma cair sobre essa temática? Por exemplo, é legal você pensar que na hora que você for estudar, prestar atenção, qual é a matriz, né? Qual é a principal fonte de energia na matriz energética do mundo? Tá certo? Qual é a principal fonte de energia do Brasil? Então, por exemplo, no mundo, a principal fonte de energia é o petróleo. Você tem lá o petróleo em primeiro lugar, você tem o carvão mineral, você tem o gás natural, ou seja, principalmente o mundo é movido a combustíveis fósseis. E reparem que o Brasil, diferentemente do restante do mundo, existe uma forte participação na matriz energética brasileira de combustíveis alternativos, de combustíveis renováveis, né? Você pega, por exemplo, o Brasil tem uma importante produção de biocombustíveis, né, para assegurar a frota de carros aqui no país. Além do mais, o bagaço de cana também é bastante utilizado para a geração de energia termoelétrica. A hidroeletricidade, que é a principal fonte de energia para a geração de energia elétrica. E aqui toma cuidado, tá? Porque se você pensar a matriz energética do Brasil como um todo, a nossa principal fonte de energia é igual ao resto do mundo, é petróleo. Mas se você pensar exclusivamente para a produção de energia elétrica, a principal fonte de energia do Brasil é a hidroeletricidade. Ok, amiguinho? Não vai se confundir com isso aí na hora da prova. E também é legal você perceber que uma das grandes vantagens do Brasil ter exatamente uma grande participação das fontes renováveis comparado com os principais países do mundo é que nós podemos dizer que a nossa matriz energética, portanto, é mais limpa. Né? A nossa matriz energética libera uma quantidade de poluentes menor do que de vários outros países do mundo. Isso é bastante bacana, tá legal? Outro tema bastante recorrente é a água, né? Até por conta também de ser um recurso natural fundamental para a economia, para o bem-estar da população. Sempre caiu, para falar a verdade, até hoje em praticamente todas as provas do Enem ocorreram perguntas sobre o uso da água, né? Uma outra questão também, os impactos ambientais que o uso inadequado dessa água pode gerar. Então, por exemplo, o despejo de esgoto, que vocês sabem que aqui no Brasil é um problema muito sério, uma grande quantidade de esgoto não tratado é jogado nos rios, nas lagoas, nas represas no Brasil. Pega o exemplo aqui de São Paulo, né, que a gente tem a represa Billings, que ela é muito grande, tem uma grande quantidade de água, hoje aproximadamente em torno de 70% da Billings está completa lá de água, só que ao mesmo tempo é uma água muito poluída. A gente até usa um pouquinho dessa água, mas poderíamos usar muito mais, né? Principalmente agora que São
Paulo está vivendo uma grande crise hídrica, só que tem lá aquele grande estoque de água poluída. Outra questão, né, que também, por exemplo, essa falta de água que nós temos em vários lugares do Brasil pode ser reflexo, né, e normalmente de um povoamento, de uma ocupação inadequada e irregular próximo das áreas das represas, né, os chamados mananciais. O que é um manancial? O manancial é todo o corpo d'água que é utilizado para o consumo da população, tudo bem? Então, ou seja, todo o corpo d'água usado para a população, pela população, então você pode entrar em um rio, a nascente de um rio, uma lagoa, uma represa, e é muito comum no Brasil, né? É muito comum você ter as áreas das represas desmatadas, ocupadas. Isso vai afetar a quantidade de água disponível no manancial, a qualidade da água. Se você somar tudo isso, você começa a entender que a crise hídrica, por exemplo, aqui de São Paulo, não é apenas porque ficou sem chover. Né? Você soma lá, ó, um monte de água que é poluída. Você soma lá a grande quantidade de pessoas que moram nas áreas de mananciais em toda a região aqui da Grande São Paulo, meus caros. Vocês percebam que é muito mais do que culpa só do São Pedro, não é verdade? Além do mais, vejam só, um outro tema também bastante relevante, população. E aí vocês estão vendo algumas coisinhas que, né, podem estar caindo sobre esse tema de população para vocês no Enem. Então, por exemplo, crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, tá certo? E é legal você perceber que esse crescimento no Brasil está sendo cada vez menor, ok? Isso, inclusive, tem promovido um processo de envelhecimento do Brasil. A população brasileira tem passado por um processo de envelhecimento já há algumas décadas, ok? E aí todas as repercussões que isso vai dar para o nosso país a médio e longo prazo, como, por exemplo, um aumento progressivo de gastos na Previdência, né, a redução gradativa da população economicamente ativa do país, tá legal? E vejam vocês, e fiquem atentos também com a questão da migração, né? Porque o Brasil nos últimos anos aí, nos anos 2000, ele voltou a ser alvo do fluxo de migração, inclusive ilegal, de bolivianos, né? De peruanos, de africanos, vocês estão vendo ainda também gente do Oriente Médio, refugiados de guerra, ou então pessoas fugindo da pobreza. Vide o caso aqui dos haitianos e bolivianos, muitos vieram para o nosso país em busca de melhores condições e muitas vezes acabam sendo explorados, né, por uma série de brasileiros, por vários brasileiros que aproveitam da condição deles, às vezes até de condição de imigrante legal, para submetê-los a jornadas de trabalho muito grandes e pagando salários ridículos e às vezes nem pagando salário, às vezes trocando o trabalho apenas por um prato de comida, né, e um lugar para dormir. Tá legal? Lembre-se também que antes dessa crise atual que o Brasil está vivendo, inclusive até gente de país desenvolvido estava vindo para cá, porque estava faltando mão de obra qualificada no nosso país, e havia um fluxo principalmente de engenheiros de alguns países europeus que estão passando por um desemprego muito alto, né, com um desemprego muito forte, e os caras começaram a vir para cá para o Brasil porque havia uma demanda por engenheiros que não era suprida com o nosso mercado, tá certo, meus caros? Agora, provavelmente, esse ano tudo está mudando. Né? Afinal de contas, nós estamos numa grave crise econômica aqui no nosso país, isso consequentemente deixa o Brasil não mais como um mercado de trabalho tão interessante para essas pessoas que estavam vindo aqui do primeiro mundo, tá certo? Outra coisinha, meus caros, né? Fique atento ao uso econômico, né? Na hora de você dedicar aí aos seus estudos, como que é o uso econômico do território, aonde estão as indústrias no Brasil, as regiões agrícolas mais importantes, como que é o uso dos biomas, né? Ou qual o impacto econômico, né? O impacto dessa organização econômica em cada um dos biomas brasileiros, na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na região dos Campos do Sul, tá legal? E além do mais, lembre-se que meio ambiente, né, caiu em 100% das provas do Enem. Você tem que pensar exatamente que toda essa organização humana, né, toda essa organização social sobre o território brasileiro gera uma série de impactos, né? Por exemplo, você pega lá a região do centro-oeste do Brasil, que é marcado por uma agropecuária extremamente moderna, né, voltada para a exportação. Quais são os impactos que essa agropecuária gera sobre o bioma do Cerrado? Desmatamento, né? E aí, consequentemente, se falar de desmatamento num país que tem índices de chuva legal como o nosso, vai aumentar a erosão do solo, vai aumentar o processo de lixiviação, entre outros problemas mais. E também fique atento a esse tema aqui.
que mexe muito com a nossa vida, afinal de contas, a maior parte dos brasileiros moram em cidades, tá certo? Então, o que costuma cair sobre a urbanização? Os problemas urbanos, tá certo? Violência, né, poderia ser citado, os problemas ambientais, né, enchente, ilha de calor, né, poluição. Pensar que exatamente parte desses problemas ambientais e sociais presentes nas cidades brasileiras foram reflexos, esses problemas, do modelo de como o Brasil se urbanizou. E como foi esse modelo? O Brasil, assim como vários outros países subdesenvolvidos, num curto espaço de tempo ao longo do século XX, ele teve uma urbanização muito intensa, né, e muito concentrada geograficamente. Isso fez com que exatamente as cidades crescessem num ritmo muito acelerado e apresentassem uma série de problemas que elas têm hoje, como carência de infraestrutura, ocupação de mananciais e outros problemas mais, meus caros. Tá legal? E esses são os temas que costumam cair bastante sobre a geografia do Brasil. Eu queria desejar a todos uma ótima prova, tá certo? Um ótimo Enem e espero que vocês consigam entrar na faculdade dos seus sonhos. Um abração, moçada!